Olá, meu nome é Daniele Perorásio, eu sou presidenta do LINCA Brasil. LINCA significa Liga de Intervenção Nutricional contra Autismo e Hiperatividade e é uma organização sem fins lucrativos que foi criada pela doutora Letícia Domingues Shaw, médica e esposa do Dr. William Shaw, um grande médico e pesquisador na área do autismo, a quem eu agradeço imensamente por ter cruzado o meu caminho e o caminho do Luan. Luan é meu filho, hoje ele tem 11 anos de idade, mas aos 3 anos ele foi diagnosticado com autismo, depois de idas e vindas a diversos médicos que diziam que ele era absolutamente normal, né? Mas desde os 6 meses de vida nós já parávamos nele um atraso no desenvolvimento motor que o impedia de andar, de balbuciar, de sentar com equilíbrio. E finalmente com 3 anos de idade, uma médica neurologista nos deu um laudo de provável autismo infantil, um grau moderado. E é incrível assim como eu me lembro do dia em que, sentada na plateia, eu ouvia o Dr. Shaw e a doutora Letícia comentarem como os alimentos podem influenciar no comportamento das pessoas e influenciar diretamente no cérebro de nossas crianças. E é sobre exatamente isso que eu quero falar hoje com vocês. Como os alimentos podem cooperar para a desorganização cerebral e para os comportamentos autistas. Se vocês observarem as minhas credenciais, eu inicialmente sou bacharel em Direito. Mas por quê? Porque eu resolvi me envolver diretamente e profundamente com o autismo. Por causa desse sorriso lindo que vocês estão vendo aí. E porque na época nenhum médico, nenhum profissional sabia me explicar por que o Luan tinha autismo e o que era o autismo. Em 2007, o Dr. William Shaw esteve no Brasil, foi ele que trouxe o movimento DAN para o Brasil. DAN é um protocolo que chama Defeat Autism Now, Derrote o Autismo Agora. É um protocolo que foi criado pelo Dr. Bernard Himmelman, Sidney Baker e John Pegborn. E é um protocolo que traz os tratamentos mais eficazes para o autismo e o que você deve seguir para tratar a causa do autismo. Você não vai tratar o sintoma, mas sim você vai atuar na causa do autismo. Qual é a diferença do protocolo DAN para os tratamentos convencionais? O protocolo DAN ele vai atuar no indivíduo, na bioquímica desse indivíduo, na individualidade dele, no que causa esse autismo, e ele acredita também, esse protocolo, na interconexão de sistemas, não de sistemas individualizados que funcionam de forma autônoma, mas de sistemas do corpo que funcionam interconectados e que podem impactar o cérebro dessas crianças. E por onde a gente deve começar? Por onde eu comecei com o Luan? Pelos exames. Os exames vão te mostrar as causas do autismo e aonde você deve atacar o autismo dessa criança. Cada criança é única, cada criança pode ser impactada de forma diferente por esse autismo, então os exames são realmente importantes e vão servir como um guia para você tratar e curar, ou nós costumamos dizer, recuperar o autismo. Você vai ver o que pode causar o autismo. Tem o fator genético e tem o fator do meio ambiente, que pode influenciar nessa suscetibilidade genética, que é uma predisposição genética, e você vai então analisar cada um desses pontos que estão nessa imagem, né? A função imunológica, pancreática, a deficiência de ácidos graxos, a insuficiência de antioxidantes, deficiência nutricional, síndrome do intestino permeável, bactérias e leveduras, há um supercrescimento de bactérias e leveduras nessas crianças, há uma intoxicação por metais pesados ou substâncias tóxicas que essas crianças não conseguem excretar de forma natural. Então, todos esses pontos que vocês estão vendo nessa imagem, existem exames que vocês podem realizar que irão lhe mostrar o que vocês devem atuar na criança de vocês. Quais exames são importantes fazer? IgG, IgE, painel imunológico, ácidos orgânicos, mineralograma, aminoácidos, peptídeo do da caseína, colesterol. Todos esses exames são extremamente importantes para você poder atacar as possíveis causas do autismo.
E por que fazer esses exames? Esses exames vão mostrar as deficiências nutricionais, vão mostrar se as crianças têm supercrescimento de leveduras, de bactérias, se elas têm uma deficiência de colesterol, se há presença de metais pesados, se há imunodeficiência, sensibilidades e alergias alimentares. Então esses exames são extremamente importantes para que a gente possa atuar na causa do autismo. Quando o Luan tinha 3 anos de idade, o primeiro exame que eu fiz foi o de sensibilidade alimentar, o IgG. Se vocês observarem, vocês vão ver que ele tinha alta sensibilidade à caseína e a outros alimentos, como banana. E o que você deve fazer? Quando o exame apontar que a criança tem uma sensibilidade a determinado alimento, você deve retirar esse alimento por tempo indeterminado e depois você volta a realizar o exame e você vai ver que está havendo uma melhora no organismo dessa criança e automaticamente uma desinflamação cerebral. Outro exame muito importante também é o mineralograma, que vai apontar se a criança tem excesso de metais pesados no organismo, como chumbo, alumínio, mercúrio. São metais que eles afetam diretamente no comportamento, no cérebro, eles causam demência, deixam a criança aérea, não conseguem aprender. Então, se você começar a atuar nesse sentido, você vai ver uma grande melhora nessas crianças. Aqui nesse exame, você pode ver que o Luan estava extremamente intoxicado por chumbo, por alumínio, e tinha uma série de problemas de elementos nutricionais, como selênio, que é extremamente importante para a desintoxicação, e outros nutrientes. Quando você começa a realizar o tratamento, você vai ver que há ocorrendo uma melhora na realização dos próximos exames. E essas diminuições que vocês vão observando, consequentemente, você vai vendo uma grande melhora no comportamento da criança, no aprendizado e nos sintomas autistas delas. Você pode agir adequando a bioquímica da criança, com suplementação, com os alimentos que vão ajudar nessa desintoxicação, na fase 1, 2 e 3 de desintoxicação do organismo. Também com banhos de Epsom Salt, extremamente importante para que essa desintoxicação aconteça. Então a dieta pode ajudar uma criança com autismo? Sim, a dieta pode ajudar de várias formas. Pode ajudar nos problemas gastrointestinais, como desbiose intestinal, que é um desequilíbrio da flora intestinal, um supercrescimento de fungos, de bactérias que costuma acontecer nessas crianças. Os estudos apontam que crianças com autismo apresentam 40 vezes mais bactérias e fungos do que uma criança normal, o que acaba ocorrendo um supercrescimento, uma liberação de toxinas que afetam o cérebro dessas crianças e, consequentemente, irão afetar o aprendizado e todo o comportamento. A dieta também vai ajudar, na desinflamação de sistemas que estão inflamados por consequência de fungos, de bactérias, de oxalatos, de cristais de oxalatos. Ela também irá ajudar no fortalecimento do sistema imunológico, que muitas dessas crianças têm um sistema hipoativo e outras que têm um sistema hiperativo, ou seja, um sistema que vai atuar de forma autoimune. A dieta também vai ajudar a alimentar células de forma apropriada, fornecer antioxidantes para o corpo, fornece energia para o corpo, para as células. Então a dieta é a base de todo o tratamento para o autismo. Quando você pensar em nutrir o cérebro, você precisa ter a consciência de que dieta é a base de todo e qualquer tratamento. Dieta individualizada que respeita a bioquímica é importante não somente para crianças com autismo, é importante para todos nós. Quando a gente fala na dieta, a gente sempre escuta algum pai dizendo que um médico disse que não tem comprovação científica, quando na verdade essa não é a realidade. O que eu posso dizer é que esses profissionais não conhecem ou não estudaram o tema, porque existem inúmeras dietas que podem ajudar crianças com autismo e também existem inúmeros estudos científicos que comprovam os benefícios do uso dessas dietas, assim como também mostram problemas gastrointestinais na grande maioria delas. Cerca de 90% dessas crianças apresenta problemas gastrointestinais.
E qual a importância do sistema gastrointestinal no autismo? A importância é máxima. Segundo o Dr. Hipócrates, o pai da medicina moderna, toda doença começa no intestino. Então, quando você pensa numa doença, e aqui especificamente no autismo, você vai primeiramente olhar para o intestino dessa criança. Através de investigação de exames, você vai poder saber o que você precisa tratar nesse intestino. Geralmente, os estudos apontam que crianças com autismo têm um supercrescimento de leveduras e bactérias, que elas têm deficiência de enzimas digestivas, pouca ou nenhuma enzima digestiva, elas têm pouca ou nenhuma bactéria benéfica. E isso tudo contribui para que os sistemas fiquem totalmente fora de controle e desorganizados. 90% da serotonina, um neurotransmissor cerebral que é responsável pelo nosso humor, também é encontrado no intestino. Então isso só comprova a conexão que existe entre o intestino e o cérebro. Por isso que eu acho muito importante, existem muitos estudos que abrangem esse entendimento, que é importante você olhar para o intestino quando você vai tratar do cérebro. É diferente de você ir no neurologista. Quando você vai no neurologista, ele vai cortar a cabeça do paciente e ele analisa só a cabeça do paciente. Aqui nesse tratamento, você vai analisar todos os sistemas que, segundo o protocolo DAN, estão interconectados e podem um afetar o outro de forma direta. Os aminoácidos que são absorvidos através da digestão das proteínas são precursores de neurotransmissores. Então, é de extrema importância que você olhe para esse intestino, porque vitaminas e minerais também são absorvidas e irão alimentar todas as células do corpo. A dieta que muitos pais têm medo de iniciar nada mais é do que a remoção e a adição de alimentos. Você vai remover alimentos problemáticos e vai adicionar alimentos que desinflamam os sistemas, adicionar alimentos que nutrem o cérebro dessa criança. Você deve remover alimentos como glutamato monossódico, cores e sabores artificiais, nitrato, nitrito. Você deve remover peixes, você só deve utilizar uma vez na semana por conta de metais pesados. E você deve adicionar alimentos que curam o sistema dessa criança, como frutas, legumes, verduras, alimentos que vão trazer enzimas digestivas, vão nutrir o cérebro e células dessas crianças. E qual a importância do alimento? O alimento que comemos tem um grande impacto em nossas vidas. O National Cancer Institute diz que pelo menos 80% dos nossos cânceres estão relacionados com dieta e péssimos hábitos alimentares. E nossas células são basicamente feitas de nutrientes, incluindo vitaminas, minerais, proteínas, gorduras, água, oxigênio, enzimas. É muito importante que a gente consiga nutrir as células para que o corpo consiga se organizar. O ideal seria que a gente consiga consumir o máximo de produtos orgânicos, alimentos fermentados, que são grande fonte de bactérias benéficas, caldos utilizados com carnes, ossos, legumes, verduras, também são muito nutritivos e importantes para você nutrir esse cérebro. As gorduras boas são essenciais para o corpo, são ômega 3, ômega 6, sendo que no autismo você deve ter um pouco de cuidado com o ômega 6, porque a maioria dessas crianças apresentam um excesso de ômega 6 em seus exames. Mas o ômega 3 é extremamente importante para você atuar no funcionamento e desenvolvimento cerebral dessas crianças. As comidas cruas, como as saladas, porque são repletas de enzimas digestivas, são enzimas intactas que irão ajudar na cura do intestino e de outros sistemas. O sal, muito pelo contrário, muita gente acha que o sal causa mal a todo indivíduo, mas na verdade o que causa mal é o sal sintético que é vendido no mercado. O sal marinho, o sal do Himalaia é extremamente importante para você ajudar no funcionamento do organismo dessas crianças e de todos nós. O sal é necessário para toda célula do nosso corpo. E muitos alimentos são ricos em antioxidantes, especialmente as verduras de cores verde escura. E os alimentos em si eles acabam refletindo no nosso comportamento. É importante que cada indivíduo receba no seu organismo o alimento que ele pode consumir. Isso você vai saber através dos exames. O que você precisa ter em mente é que cada pessoa irá responder de uma forma diferente a cada uma dessas dietas.
e que os exames e os sintomas são muito importantes na hora de você escolher qual plano traçar. Por exemplo, se a criança apresenta deficiência de nutrientes nos exames, é importante que você insira alimentos nutritivos, que irão nutrir o cérebro, nutrir as células do corpo, ajudar na regeneração de células, como verduras, legumes, frutas, suco detox feito em casa. Quando você faz o suco, você consegue colocar mais quantidade de verduras e frutas do que se você fosse comê-las, por exemplo. E também os sucos são mais fáceis de digerir. Alimentos também, no geral, fáceis de digerir e absorver também serão importantes. E se a criança também apresentar no exame permeabilidade intestinal e inflamações, também é importante que você retire o glúten e a caseína da dieta. O glúten é a proteína do trigo, centeio, cevada, malte e aveia por contaminação cruzada. E a caseína é a proteína do leite animal. Ambos são bastante inflamatórios porque são duas proteínas muito complexas de digerir. Então, elas causam grande transtorno no intestino e, além disso, elas têm o poder de causar efeito opioide no cérebro, como a heroína e a morfina. Ela causa irritabilidade na criança, a criança não consegue dormir, fica aérea, perde o foco, tem seletividade alimentar. Então, quando você retira essas duas proteínas 100% da dieta, muitos pais observam inúmeras melhoras nessas crianças. Então, você irá substituir o leite animal pelo leite vegetal. Existem várias opções, tem o leite de amêndoas, o leite de nozes, o de arroz, tem o leite de chia, tem de inhame, de cânhamo, de coco. Existem muitas opções de leite para você utilizar com a criança. E o glúten, você vai substituir a farinha de trigo por farinha de amêndoas, farinha de nozes, farinha de coco, farinha de arroz. E o segredo está exatamente aí, nas substituições. Sempre lembrando que dieta é remoção mais adição. Então, você vai remover alguns alimentos que são problemáticos para a criança, mas em contrapartida você vai adicionar outros do mesmo valor nutricional muito mais elevado. E o segredo é realmente você ir para a cozinha cozinhar, porque se você for comprar tudo fora no mercado ou na loja de produtos naturais, realmente aí o orçamento vai aumentar bastante. Então, quando os pais perguntam, se a dieta é cara, não. Se você for para a cozinha cozinhar o seu próprio alimento, vai ter mais qualidade, porque você sabe onde você comprou as coisas, como foi o preparo, e também vai sair bem mais barato. A soja não é um bom substituto para o leite animal. Quando a gente pensa na dieta sem leite animal, sem caseína, todo mundo já pensa na soja. Mas existem muitos estudos que mostram que a soja não é o ideal, porque a soja ela atrapalha a absorção de muitos minerais, a soja tem hormônio feminino, a soja causa impacto no sistema endócrino, a soja, as bebidas de soja que são vendidas no mercado, elas têm um monte de aditivos e ela também é uma proteína de igual complexidade ao glúten e à caseína, então acredita-se que ela também causa o efeito opioide no cérebro, que é o efeito igual à heroína e à morfina. Faça um plano alimentar que tenha verduras, legumes, que tenha alimentos fermentados ricos em bactérias benéficas. É importante que você modifique os óleos de cozinha, que você vai cozinhar, passar a usar óleo de coco orgânico ou ghee. Algumas crianças vão poder usar ghee, que é a manteiga clarificada, ela não tem a proteína do leite, mas no início da dieta, algumas crianças vão reagir ao ghee, então quando você utilizar o ghee, você precisa observar o comportamento da criança para ver se piora ou não. A ghee é maravilhosa, para o organismo. E tem outros óleos também, como óleo de palma. O importante é vocês tentarem usar óleos mais naturais e puros, não usar óleo sintético. O sal, vocês vão ter, é bom que vocês modifiquem o sal para o sal do Himalaia, o sal cético ou o sal marinho. O açúcar, substituir o açúcar por estévia ou xilitol, também tem um açúcar de coco também, que é bem legal. Evitar alimentos processados, corantes, conservantes, sabores e cores artificiais, glutamato monossódico, que é aquele saborzinho que tem no Chicken McNugget. Tem geralmente nas sopas enlatadas, nessas coisas sempre tem glutamato monossódico. Então é importante evitar esses alimentos enlatados, limitar peixe uma vez na semana. Crianças com autismo é prudente que o peixe seja dado no máximo uma vez na semana por conta de metais pesados. Evitar também aditivos que existem nos alimentos, gordura trans. E tentar fazer uma dieta mais natural possível, porque essas crianças são altamente sensíveis e quando você vai modificando esses alimentos, fazendo essas substituições, vocês vão vendo melhoras magníficas no comportamento.
Meu filho, por exemplo, em uma semana de dieta, ele teve uma melhora assim absurda. Melhorou o foco dele, ele deixou de se autoagredir, ele ficou mais presente, não era tanto aéreo, parou de babar. Então, para ele, a dieta, assim, em uma semana eu já vi a diferença, mas isso vai depender de cada criança, da bioquímica de cada criança, que vocês persistam na dieta, no mínimo 4 meses, 100% na dieta, sem glúten, sem caseína, e adicionando sempre alimentos nutritivos. Mas alguns pais vão observar mudança, por exemplo, depois de um ano da dieta. Então, a dieta não é só também comportamental. Ela, mesmo que você não veja que a criança está mudando o comportamento, lá dentro, no organismo dela, vai estar desinflamando, o cérebro vai estar deixando de ficar desorganizado, porque os efeitos opioides vão diminuir até que eles vão cessar, e aí você vai pelo menos conseguir adequar esses sistemas que estão altamente inflamados nessas crianças. A suplementação ela pode ser realizada você observando os sintomas da pessoa, mas eu acho bem mais prudente você fazer a suplementação baseada na bioquímica individual dessa pessoa. É muito importante fazer o exame, porque o exame ele vai servir como um guia para você. Através do resultado você vai saber qual suplemento usar, qual nutriente a pessoa está mais deficiente, porque os estudos eles mostram que crianças com autismo apresentam grandes deficiências nutricionais. Através da suplementação e da alimentação correta, você vai equalizar esse organismo da criança. De início, vocês já podem suplementar com ômega 3, que vai ser importante para o funcionamento e desenvolvimento adequado do cérebro. Gordura boa é importante para nutrir o cérebro. Você também pode já suplementar com probiótico, que são bactérias benéficas, que vão ajudar no equilíbrio da flora intestinal, vão ajudar a fortalecer o sistema imune. Então, crianças com autismo, o ideal é que você utilize de 20 bilhões de cepas para cima de bactérias benéficas, sendo que bebês o número é diferente, é 5 bilhões. Mas é importante que você procure um profissional para te ajudar na suplementação, para poder já ir adequando a bioquímica dessa criança até os resultados dos exames chegarem. As terapias, elas são também muito importantes em todo esse tratamento. Não é só você tratar da bioquímica do corpo, mas você também vai precisar colocar essa criança em várias terapias. Um tratamento vai ser complementar ao outro. É importante também que os terapeutas entendam um pouco da bioquímica, frequentem congressos para poder ajudar também a família nessa questão. Porque a terapia vai depender do tratamento biomédico e o tratamento biomédico vai depender da terapia. São, então, complementares. Um precisa do outro para evoluir. Tem o Floor Time, tem o Sunrise, que você pode, como pai, aplicar em casa na sua criança. Você pode acessar no YouTube Sunrise Program e lá você vai saber como aplicar essa terapia em casa. Então, se você não tem condição de pagar uma terapia, você já pode, inicialmente em casa, fazer o Sunrise, que o Sunrise é maravilhoso. Eu amo Sunrise. Outras terapias tem fonoterapia, né, fonoaudióloga, terapia sensorial com terapeuta ocupacional é importante. Algumas crianças também precisam de fisioterapia. Não é que uma terapia que é usada numa criança vai funcionar com a outra. Cada criança é única, então você tem que ver a melhor terapia para sua criança, né, que se encaixa na característica dela, na forma como ela reage a essa terapia, porque a terapia não pode ser uma coisa agressiva à criança. E outra terapia também importante que eu já ia esquecendo é o ABA, né? Applied Behavioral Analysis. Essa terapia também tem vários estudos que apontam como o ABA é essencial para crianças com autismo. Muitos pais me questionam sobre a seletividade alimentar. Eles reclamam que as crianças não comem quase nada, um ou dois tipos de alimentos, e isso realmente é uma grande questão no autismo. Dieta pode ajudar em muitas questões sensoriais. Você retirando o glúten e a caseína que eu falei inicialmente pode ajudar nessa seletividade. Meu filho, por exemplo, depois de um mês que eu introduzi a dieta, ele voltou a comer todos os alimentos normalmente, a almoçar normalmente. A seletividade dele alimentar cessou só com a dieta. Mas tem muitas crianças que vão precisar também da ajuda de uma TO que tenha um enfoque sensorial. Então, quando você iniciar a dieta e essa TO com enfoque sensorial, pode ajudar na seletividade alimentar da sua criança. Essa questão é resolvida só com dieta e TO. E no meu filho, no Luan, quando eu só coloquei a dieta, modifiquei, adequei a bioquímica dele, essa seletividade alimentar desapareceu. Ele ainda tem uma seletividade alimentar, mas é para doces, para balas, que ele não gosta. Em contrapartida, ele almoça todas as verduras, legumes,
come arroz, carne, então a dieta dele é bem rica. Então a seletividade alimentar dele ficou só pro mal mesmo, para os doces e para as balas. O Luan ele não está recuperado ainda, mas assim, o melhora dele, cada dia ele melhora em alguma coisa. Logo no início, quando a gente começou o protocolo DAN, né, que é o Defeat Autism Now, Derrote o Autismo Agora, é um protocolo do ARI, do Autism Research Institute, nos Estados Unidos. Quando a gente iniciou esse protocolo, que é conhecido como tratamento biomédico, ele assim, teve um boom assim, fenomenal assim, no início, foi maravilhoso. Depois deu uma certa estagnada, mas a gente continuou com as terapias e modificando sempre o tratamento dele, realizando novos exames que serviram como guia. Hoje em dia tem outros exames que podem ser feitos, como o 23andMe, que é um que vai analisar o perfil genético da criança. É importante que esse exame seja feito para adequar também a suplementação. Tem também o exame da doutora Iasco também, que é importante, o exame de metilação do Great Plains. Outros exames importantes é o ácidos orgânicos, IgG, IgE, painel imunológico. Esses exames vão ajudar também no tratamento. Depois que eu comecei a introduzir todo esse tratamento no Luan, ele teve melhora na escola, ele conseguiu frequentar uma escola bilíngue, é uma escola canadense, durante 4 anos. Ele entende muitas coisas em inglês, ele atende a comandos perfeitamente. Ele fala algumas palavrinhas, mas ainda não é verbal totalmente. Mas ele mudou assim em vários sentidos, na interação social, no sono dele melhorou. A gente utiliza melatonina para dormir. Também é outra questão, os pais sempre perguntam: meu filho não dorme, o que eu faço? É difícil de trabalhar no dia seguinte. E também a criança fica irritada, não consegue trabalhar nas terapias. Então eu considero assim, uma boa opção utilizar a melatonina. Existe até estudos nos Estados Unidos que comprovam a eficácia da melatonina com crianças com autismo, sem nenhum efeito colateral. É um hormônio que é produzido naturalmente pela nossa glândula pineal no cérebro, e o que os estudos apontam é que essas crianças têm grandes deficiências de melatonina. E outras questões mais, como a serotonina, que é um neurotransmissor que atua no humor e também ajuda na conversão da melatonina, do triptofano para melatonina. Então é bom você iniciar a suplementação com melatonina, mas da mesma forma você buscar o porquê desse problema do sono, porque podem ter várias questões relacionadas com esse problema do sono. Nós estamos muito felizes porque, se vocês observarem essa foto do Luan, ele é hoje em dia, comparado àquela foto inicial, uma outra criança. Ele tem contato ocular, ele é feliz, ele consegue interagir com as pessoas. Que vocês frequentem conferências, leiam sobre o assunto. Vocês não precisam virar expert em autismo, nem abandonar a carreira de vocês, mas é importante o envolvimento dos pais no tratamento do autismo. Não adianta você achar que o médico vai fazer por você, ou o nutricionista, ou qualquer outro profissional. No autismo é extremamente importante que você se envolva, que você vá a conferências, leia livros, procure insights, informações atualizadas. Existem muitos estudos lá de fora que podem te servir como um guia para você atuar melhor na sua criança. E basicamente, assim, acreditem no sonho de vocês. Ninguém pode definir nesse momento o que a sua criança pode fazer há 10, 20 anos mais tarde. Tudo pode mudar. No autismo é muito complexo, é uma desordem neurobiológica complexa. Então, é importante que vocês persistam para ajudar essa criança. Quando eu estava assim, iniciando todo esse processo de tratamento do Luan, eu escutei uma história que ela fez grande diferença assim, na minha vida. Vilma Rudolph, ela, quando era criança, ela teve pólio. Ela não andava mais e os médicos disseram para a mãe dela que ela jamais andaria novamente. Só que a mãe dela não acreditou. Então, todos os dias, a mãe dela levava ela de ônibus para fazer fisioterapia, e os irmãos dela e a mãe dela massageavam a perna dela todos os dias, 4 vezes ao dia. E um dia, cansada de tanta terapia, de tanto esforço da mãe e dos irmãos, a Vilma falou para a mãe dela: "Ô mãe, eu nunca vou andar na minha vida, por que todo esse tratamento?" E a mãe dela disse para ela: "Você vai andar, eu sou sua mãe e eu estou dizendo que você vai andar." E Vilma não só andou, como se tornou campeã na modalidade de corrida, medalha de ouro na Olimpíada. Então, essa história, a mensagem que ela deixa para mim é: acreditem no sonho de vocês, porque
Tudo é possível quando a gente coloca em empenho. Se vocês quiserem falar comigo, se vocês precisarem de qualquer ajuda, é só acessar o Facebook. Vocês podem me achar como Linca Brasil. Também tem o site do Linca, que é www.lincabrasil.com.br. Eu sou autora de 2 livros, O Meu Guerreiro Famoso, que eu conto como foi esse tratamento todo do Luan, né? De forma mais detalhada, é difícil assim de falar do tratamento, para mim é bem mais fácil escrever, inclusive. E eu também sou autora do Nutrindo o Cérebro de Crianças, Jovens e Adultos com Autismo, que vocês podem achar na Livraria Cultura. Beijo para todos e boa sorte nesse tratamento.